celular, né, para conduzir as reuniões. O meu marido está com o notebook lá em BH, então, pelo celular estava muito difícil acompanhar o bate-papo, adicionar quem ia entrando e, enfim, falar. Então, foi caótico para mim, assim. Então, eu pedi o Dante para me ajudar nessa operação e também eu pedi o Gabriel para ficar de olho no chat. Bom, é o nosso segundo encontro, né, desse módulo do Cine Cerco, que é Dialética da Colonização no Cinema, que a gente vai fazer uma leitura do Dialética da Colonização do Alfredo Bozzi, ilustrada por alguns filmes, no caso por 6 filmes, né, ao longo do mês de fevereiro, da primeira semana de março. E o encontro de hoje é sobre um filme específico, que Anchieta, José do Brasil, do Paulo César Sarraceni, juntamente com o capítulo sobre Anchieta, salvo engano, chama Flechas Cruzadas, eu esqueci, o capítulo sobre Anchieta, que é o segundo capítulo do Dialética da Colonização do Bozzi. Eu não podia deixar de pontuar, né, no início dessa reunião, que estamos todos de luto, com o falecimento do Seu Jorge, uma figura muito importante para a FND, um dia, enfim, triste para toda a comunidade da FND. Quem tenha pisado na FND em algum momento, fatalmente teve a oportunidade, o prazer de conhecer o Seu Jorge, me salvou de várias enrascadas técnicas na FND. Aliás, também, quem já tenha pisado na FND sabe que nossos problemas estruturais são enormes, e era o Seu Jorge que nos acolhia, nos abraçava em vários, enfim, desses problemas, e era realmente, enfim, também um grande amigo para muitos, né? Então, é um dia triste para todos, né? Dito isso, bom, a nossa... Tem alguém pedindo o link. Se alguém puder encaminhar o link lá no grupo do WhatsApp, de novo, porque eu acho que tem gente que perdeu. Bom, só para eu não ter que sair da reunião e entrar no WhatsApp para mandar o link. Deixei lá, vou fazer de novo. Obrigado. Dito isso, não fazer no celular é terrível por causa dessas coisas, né? Dito isso, eu não vou começar nem com uma resenha do filme, nem com uma resenha do capítulo. Na verdade, eu vou começar contando uma história que eu acho que ela pode servir de moldura para a gente entender um pouco a figura do José de Anchieta e os objetivos que estão por trás, tanto do filme quanto do capítulo do Bozzi. Então, vamos dizer, senta que lá vem história. Mas eu prometo que a história tem uma finalidade, né? A Marina comentou, né? Grande perda para a FND, sem sombra de dúvida. Bom, prometo que a história ela tem um propósito. Há 2000 e poucos anos atrás, né, na Palestina ocupada pelo Império Romano, havia várias seitas, várias pequenas seitas messiânicas e apocalípticas, seitas que acreditavam que dentro de pouco tempo para eles, né, viria um Messias que iria, enfim, julgar os bons e os maus, derrubar o império e instaurar um novo reino de paz e prosperidade na Terra. O cristianismo surge, historicamente, como uma dessas muitas seitas, mas com uma diferença: o cristianismo perdura. Porque a verdade a maioria dessas seitas elas tinham vida curta, entre outras coisas, por uma questão muito óbvia. Se eu fundo uma seita que acredita que dentro de poucos anos o mundo irá acabar, ou pelo menos o mundo conhecido irá acabar, um novo mundo irá surgir, a partir do momento em que esse novo mundo não venha, minha seita fatalmente implode. Qualquer pessoa da minha idade, não vou dizer qualquer minha idade, mas qualquer pessoa da minha idade sabe que na virada do século XX para o século XXI, havia várias seitas dessa natureza, de gente que achava que com o século XXI e a era de Aquário o mundo iria acabar. Teve gente que chegou a posturas, inclusive, bastante radicais, tipo se matar. A gente subia no monte, achava que os alienígenas ou os greys cinzentos iam chegar para buscá-los, se suicidavam no monte depois de uma orgia louca.
Então, essas seitas messiânicas e apocalípticas, de forma geral, elas têm vida curta ao longo da história, né? Mas o cristianismo, por outro lado, ele teve uma vida longa, ele teve uma vida duradoura, né? Está tendo uma vida duradoura, e por uma razão, ele conseguiu se transformar, como é que eu vou dizer? Ele conseguiu construir justificativas teológicas, digamos assim, para o atraso, digamos assim, a demora em relação ao segundo advento, a segunda volta do Messias. Se a gente pensa nos primeiros séculos, nas primeiras décadas, enfim, nos primeiros séculos, imediatamente após a ascensão de Jesus aos céus, digamos assim, muitos acreditavam que ele voltaria com um exército, né, uma hoste de anjos para derrubar o império em pouco tempo. O fato de ele não vir impõe um problema teológico muito grande para os cristãos daquele período. E é um problema que ele vai ser resolvido com duas respostas distintas. Uma que eu vou chamar de resposta oficial, e uma que é uma resposta extraoficial. Gente, eu prometo que isso tem a ver com o José de Anchieta. Qual que é a resposta oficial? A resposta oficial é que, na verdade, o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é de outro mundo. Então, na verdade, esse mundo de paz, de prosperidade, de julgamento dos bons e dos maus, ele vem, mas ele não vem aqui, na história, na Terra, materialmente. Ele vem no mundo do Espírito. Quer dizer, ele vem em outra dimensão, qualquer que seja ela. Talvez a reflexão teológica mais consistente que siga essa linha seja de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Há uma passagem de Agostinho que eu acho muito emblemática, dos sermões de Agostinho. Perguntam a Agostinho: nossa, os bárbaros estão invadindo o Império Romano. O que nós cristãos podemos fazer? E Agostinho responde: nada. Eles vão dizer: não, mas o Império Romano é onde está o túmulo de São Pedro. E Agostinho responde: o que me importa onde está o corpo de Pedro? Eu estou preocupado com a alma de Pedro. Então, e ele vai prosseguir, ele vai dizer: olha, ao longo da história, impérios vêm e vão, e isso pouco importa para o cristianismo. Que, na verdade, o verdadeiro império dos cristãos está em outro lugar, ele não está na Terra. Então, cristianismo e história seriam coisas desconectadas, digamos assim. Essa é uma resposta, e vamos dizer assim, a resposta oficial. E é uma resposta extraoficial que tem um impacto muito grande, inclusive dentro da instituição da igreja. Não é uma resposta simplesmente que é adotada, vamos dizer assim, por leigos. O próprio clero, em certo sentido, flerta com ela também. Qual que é essa ideia? É de que, na verdade, Cristo não veio ainda, porque, na verdade, o segundo advento ele ainda virá num futuro específico. Na verdade, a ideia é mais ou menos a seguinte: houve na história uma era do Pai, que durou 1000 anos, e seria, vamos dizer assim, a era de Jeová, a era do Velho Testamento. Com Cristo se inaugura a era do Filho, que vai durar, quer dizer, a era do Novo Testamento, que duraria também 1000 anos, e depois de 1000 anos viria, quer dizer, com o retorno de Jesus à Terra, e com sua hoste de anjos, viria a terceira era, a era do Espírito, que essa sim, né, a era de um novo milênio cristão. Essa era sim representaria um mundo de paz e prosperidade para todos os cristãos, né? Essa leitura tem muito impacto. A gente tradicionalmente chama os adeptos, né, dessa posição de milenaristas. Por quê? Exatamente porque acreditam no reino do milênio, que virá depois de 1000 anos da primeira vinda de Jesus. Depois de 1000 anos, Jesus volta e cria um novo reino de 1000 anos, né? Alguns autores que são muito radicais, né? Por exemplo, há um grupo de franciscanos na história que achava que Jesus tinha vindo de novo, digamos assim, na figura de Francisco de Assis. Então, nós estaríamos já no novo milênio, mas esse grupo ele foi fortemente combatido. Mas o fato é, por que eu estou dizendo isso? Nossa, que coisa louca, né? Distante. Muitos historiadores flertam com a ideia de que no ano 1000, assim, historicamente, no ano 1000, a igreja entra em crise. Há um livro muito interessante do Dubs sobre isso, né? Por que a igreja teria entrado em crise no ano 1000? Porque Jesus não veio.
Quer dizer, mas alto lá, a gente esperou 1000 anos para essa bagaça acontecer e não aconteceu nada, né? O fato de não acontecer nada impõe à igreja um novo problema. Tipo, nossa, mas a gente estava esperando que, quer dizer, a terceira era, a era do Espírito Santo, começaria no ano 1000. Se ela não começou, o que está acontecendo? E a própria igreja ela vai desenvolver um argumento teológico muito interessante. O ano 1000 não chegou porque nós não cumprimos a principal missão que Jesus conferiu aos cristãos antes de ascender aos céus. Qual é essa missão? De pregar a palavra pelos 4 cantos do mundo. Veja, isso gera uma crise muito grande dentro de vários setores católicos. Por quê? Porque eles vão dizer, olha, Jesus não vai voltar enquanto ainda houver pagãos na Terra, enquanto ainda houver regiões da Terra que não foram evangelizadas. O que ocorre, então? Você tem a passagem que alguns autores chamam, né, de uma igreja triunfante, que era uma igreja muito assentada em mosteiros isolados, rurais e por aí vai, para uma igreja militante, uma igreja que ela tem um compromisso itinerante de pregar a palavra. As duas principais ordens que surgem ainda na Idade Média com essa missão, esse propósito evangelizador, são os franciscanos e os dominicanos. E são ordens muito ativas, por exemplo, nas cruzadas. Mais do que isso, a gente vai ter um surgimento realmente de ordens guerreiras. Eu estou falando de cruzada. A gente tem, por exemplo, os templários, né? Você tem toda uma igreja armada em guerra contra os infiéis, entendendo que a guerra contra os infiéis é uma guerra pelo apocalipse. Quer dizer, a guerra contra os infiéis é uma guerra para estimular a vinda, o retorno de Jesus. Quer dizer, para superar esse ciclo histórico no qual estamos presos e iniciar um novo ciclo histórico. A igreja, todos os cristãos têm uma missão nisso. Nossa, mas que coisa louca, assim, distante. Tipo, ainda parece muito abstrato em relação ao tema. Bom, o que acontece no fim do século XV que cria um estalo dentro da igreja e dentro desses setores cristãos? Porque, veja, depois das cruzadas, depois de tanta guerra e dominação, Cristo também não veio, né? Nossa, por que será? Então, você tem um estalo. Por quê? A descoberta de um novo mundo, com muitas aspas, né? Então, eles vão dizer, mas claro que Jesus não veio. Ele não veio ainda porque tinha um continente inteiro de pessoas que ainda não foram cristianizadas, que ainda não ouviram a palavra. Agora vai. Quer dizer, agora a gente pode, de fato, ir até essas pessoas, levar o evangelho até essas pessoas para que o reino do milênio, enfim, o segundo advento de Jesus, ele ocorra. Você tem, inclusive, dentro desse processo todo, o surgimento de uma nova ordem, que também tem uma função itinerante, também uma ordem militante, também uma ordem com uma dimensão fortemente militarizada, a palavra é essa mesmo, aliás, uma ordem fundada por um ex-militar, diga-se de passagem, que é a dos jesuítas. Quer dizer, Inácio de Loyola cria a ordem dos jesuítas, muito atrelada à ideia de que é preciso assumir um compromisso radical de evangelização, enfim, de todo o planeta, para garantir o reino do milênio. Por que isso é interessante? O novo continente, vamos dizer assim, né, o novo continente, entre aspas, né, as Américas, enfim, elas vão surgir no imaginário de uma certa, enfim, certos setores da igreja, digamos assim, como a terra da promessa, né? Como a terra de pessoas que ainda como é que eu vou dizer, de pessoas que ainda não foram evangelizadas, mas que, a partir do momento em que o forem, esse processo vai efetivamente dar início a uma nova era para toda a cristandade, né? E com uma vantagem, digamos assim. Se vocês lerem alguns relatos, né, de viajantes, por exemplo, Hans Staden, que ficou preso no Brasil, em várias tribos indígenas, foi sendo jogado de tribo a tribo, né? Você pega, por exemplo, o relato do Hans Staden, ele vai dizer, de uma maneira falsa, né, numa leitura visivelmente falsa, mas ele vai dizer que os índios não tinham religião.
Então, para a igreja era uma maravilha, quer dizer, eu tenho um grupo de pessoas que realmente não tem religião, da perspectiva deles, então eles estão mais do que dispostos a serem aculturados ou a serem civilizados e evangelizados pela missão ou pelo compromisso dos jesuítas. Por que eu estou dizendo isso? Para esses jesuítas que desembarcaram aqui, ou para uma boa parte deles, a questão não era simplesmente performática, não era, vamos dizer assim, vamos garantir o domínio do Império Lusitano ou do Império Espanhol sobre esses indígenas. A urgência que eles tinham na catequização era uma urgência que tinha um sentido teológico muito grave, que foi, na verdade, sendo construído ao longo da história da Igreja Católica em pelo menos 500 anos. Bom, isso é muito interessante porque eles vão, ao mesmo tempo, juntar essa ideia, ou seja, de que o novo continente, a Terra, no fundo, no qual a luta entre o bem e o mal vai ser travada, porque é a luta entre aqueles que querem impedir que Jesus volte e aqueles que querem acelerar o retorno de Jesus. Então, é uma luta pelo bem e o mal. Enfim, é uma guerra apocalíptica, é a guerra por excelência, digamos assim. Travada, repito, por uma ordem militarizada, uma ordem que trabalha dentro de uma disciplina que é militar, e dentro de uma consciência que é militar. E essa ideia, vamos dizer assim, milenarista, ela vai se articular uma outra que é muito característica da população europeia no período, né? Que é de projetar no novo mundo, repito, todas as fantasias de países e lugares imaginários e utópicos que a Europa foi cultivando desde a antiguidade. Você pega Camões, por exemplo, Camões fala da Ilha dos Amores, os europeus frequentemente falavam do país de Cocanha, aliás, Cocanha, leia-se, Cocaine, Cocaine. O país de Cocanha, quer dizer, cocaína? Bom, o país de Cocanha, que seria a terra do prazer e da felicidade. Você tem também os povos hiperbóreos, que estariam além do vento Bóreas, né? Então você tem toda uma mitologia sobre terras imaginárias que estariam no Atlântico, que ela se vê, de alguma forma, realizada, materializada com a descoberta, entre aspas, do novo mundo. Então, há um livro maravilhoso do Sérgio Buarque de Holanda, na aula passada eu disse o Paulo Sérgio, né? Mas há um livro muito interessante do Sérgio Buarque de Holanda, chamado Visão do Paraíso, em que ele vai discutir exatamente isso, como, no imaginário europeu, você tem uma justa posição entre uma leitura que ela é moderna, uma leitura muito marcada, vamos dizer assim, por Galileu, por Copérnico, quer dizer, uma leitura que é uma leitura desencantada do mundo, quer dizer, afinal, as grandes navegações só foram possíveis por causa de uma leitura desencantada do mundo, afinal, a Terra não é plana. E, por outro lado, isso se sobrepõe a uma leitura reencantada do mundo, no sentido de que, olha, finalmente nós descobrimos o Eldorado, o país de Cocanha, a terra da magia, a ilha da fantasia. Aliás, há uma certa fantasia, né, que se cria também em relação ao Novo Mundo e que casa muito com essa ideia dos jesuítas, de que as Américas, elas são a terra, né, onde a luta pelo novo milênio, pela nova vinda de Jesus vai se travar. É uma ideia que está muito associada a essa, que é de que, na verdade, o paraíso perdido está nas Américas. Literalmente, quer dizer, a ideia de que o paraíso está nas Américas. Bom, primeiro, né, lição teológica básica. O céu é diferente do paraíso. Quer dizer, o céu é onde é abstrato, onde ficam as hostes celestiais, é imaterial. O paraíso não, é um lugar geográfico situado na Terra. Quer dizer, uma coisa é o céu, os anjos estão lá, os arcanjos, as nossas almas. Outra coisa é o paraíso. O paraíso é um lugar material, do qual Adão e Eva foram expulsos. Começa a aventar a ideia, digamos assim, de que o paraíso, na verdade, se encontra na América, enfim, nas Américas, né? Preferencialmente no Brasil, na América do Sul. Gente, estou falando muito rápido? Mas você funcionando os dois? Oi? Aí nós vamos pegar. Não? Posso continuar?
Tá tudo certinho, professor. Bom, calma aí. Que eu não sei se vocês estão me ouvindo do fone ou do... Tá dando pra te ouvir muito bem. E a explicação não tá rápida, não. Tá bem legal. Estão me ouvindo mal? Tá dando para te ouvir muito tranquilamente, Felipe. Beleza. Bom, o que é interessante? Por exemplo, alguém já teve a curiosidade de observar como é que se traduz maracujá para o inglês? Não, nunca. Paixão, né? É passion fruit, é da paixão de Cristo. Nossa, assim, né? Por que passion? Não, por que passion fruit? Porque muitos vão entender, chegando no Novo Mundo, que na verdade não o fruto da paixão, o fruto do conhecimento do bem e do mal, não é a maçã. Maçã é uma fruta comum. Todo mundo come maçã. Maçã é uma fruta relativamente comum na Europa, né? Vamos dizer assim. Essa fruta estranha, típica, vamos dizer assim, da Terra, só pode ser ela a fruta do paraíso perdido. Quer dizer, a fruta, enfim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por que isso é engraçado, no mínimo? Que as mesmas pessoas que vão, de alguma forma, né, inaugurar o mundo moderno com esse grande empreendimento caracteristicamente moderno, que são a criação dessas novas possessões coloniais, né? Que pressupõe todo um aparato de ciência moderna, para começar, né? Que está muito ligado à construção de uma economia global moderna, que pressupõe um certo desencanto do mundo, né? Até o ponto de que eu reduzo os indivíduos a corpos produtivos, né? Quer dizer, a preocupação não é mais se fulano tem alma, se fulano não tem alma, ou por aí vai. Né? A preocupação é se fulano trabalha ou não trabalha. A mesma sociedade que cria isso, vamos dizer assim, ela passa ao mesmo tempo por um processo de reencantamento do mundo muito radical. Um processo de resgate mesmo das mitologias mais loucas, digamos, que foram sendo desenvolvidas desde a antiguidade e, sobretudo, ao longo da Idade Média. É claro que há alguns autores, nesse período, e há alguns autores, inclusive jesuítas, que têm uma visão bem cínica. Eu vou dar um exemplo. Giovanni Botero. Botero é um autor muito pouco trabalhado, acho, nas escolas, o que é uma pena, porque Botero é uma figura que nos ensina muito. Ele é um dos grandes artífices da ideia de razão de Estado. Botero tem uma visão muito maquiavélica, digamos assim, uma visão totalmente desmoralizada de todas as relações de poder. Assim. Para Maquiavel, quer dizer, para Botero, o rei definitivamente não é um pai para os seus súditos, ele não tem qualquer função religiosa. Botero, embora seja jesuíta, ele não se vê numa missão salvífica qualquer. Para ele, o objetivo dos jesuítas, e ele diz isso expressamente no livro dele, da Razão do Estado, o objetivo dos jesuítas dentro das colônias é garantir a unidade espiritual que facilita o domínio do rei. Mas esse tipo de postura, vamos dizer assim, cínica, ela acaba sendo, na verdade, exceção. Muita gente, de fato, veio para o Novo Mundo acreditando piamente que ele tinha uma função na luta pelo Apocalipse e que ele ia encontrar o paraíso perdido na Terra. Isso é interessante para entender aquilo que o Bose fala desse jogo entre algumas fantasias arcaicas, né, se sobrepondo a algumas ideias modernas na formação do novo mundo. E aí isso explica, reitero, a razão por que alguns autores, é o caso, por exemplo, do Stefan Zweig, alguns autores eles vão dizer que, no fundo, os primeiros fundadores, digamos assim, do Brasil como um projeto moderno foram os jesuítas. Mas por quê? Porque, diferente da coroa portuguesa, os jesuítas não tinham o intuito de vir
pegar os recursos naturais que lhes aprovessem e voltar. Eles tinham o intuito de ficar, até porque, repito, para eles, a permanência no território brasileiro, latino-americano, era crucial em um projeto de salvação. E veja, crucial mesmo, não era simplesmente vamos educar essas pessoas para ter mais fiéis, era crucial porque, levando o evangelho para essas pessoas, eu garanto que o apocalipse venha, quer dizer, eu garanto que o segundo advento venha, eu garanto que Jesus volte e que o reino do milênio se instaure. Então, para eles, era uma questão, repito, muito urgente. Então, você tem a formação de várias missões, quer dizer, as missões jesuíticas, né? E é muito interessante, né? Porque eram aldeias em formato de cruz e por aí vai, que elas tinham uma preocupação em ficar, quer dizer, realmente em instituir comunidades permanentes no território. Então, não eram simplesmente assentamentos móveis que desapareceriam tão logo os recursos ficassem escassos e as pessoas pudessem voltar para Portugal com aquilo que eles, enfim, conseguiram roubar da terra, né? Para os jesuítas havia um esforço de permanência. Não é à toa que o Wilson Martins, é uma figura bastante controversa, né? No livro dele, em 7 volumes, salvo engano, sobre história da inteligência no Brasil, história das ideias no Brasil, ele dedica um capítulo inteiro só aos jesuítas. Quer dizer, o primeiro capítulo da obra do Wilson Martins, História da Inteligência no Brasil, o primeiro livro do Wilson Martins sobre História da Inteligência no Brasil, é inteiramente dedicado à Companhia de Jesus. Bom, dito isso, a figura do José de Anchieta, ela se enquadra dentro desse processo. Quer dizer, Anchieta, ele próprio se define como um afro-hispânico que ingressa na ordem jesuíta, vem para o Brasil dentro dessa missão de catequizar os índios, e ele tem uma estratégia curiosa. Ele cria poemas, textos e autos, quer dizer, peças teatrais com uma finalidade moralizante. Ele cria autos em tupi com o objetivo de cristianizar os índios. O Anchieta ele acabou se tornando, primeiro, uma espécie de símbolo do primeiro grande poeta nacional. Quer dizer, Anchieta seria o primeiro grande poeta no Brasil, embora não tenha nascido no Brasil, mas o primeiro grande poeta a escrever no Brasil para um público, com muitas aspas, brasileiro, escrevendo em tupi. Na verdade, se vocês pegam alguns textos dele, como o Alto de São Lourenço, ele escreve nos 4 idiomas distintos. Ele escreve em tupi, ele escreve em guarani, ele escreve em espanhol, ele escreve em português. Os idiomas se justapõem, e se justapõem estrategicamente. Por exemplo, os demônios falam em tupi, os santos falam em espanhol ou português. Mas há um elemento curioso, e aí eu já começo a me aproximar, né, do filme e do texto, que é o seguinte: o Anchieta, nesse esforço de traduzir o cristianismo para a cultura tupi, na verdade, ele inventa outro cristianismo. Quer dizer, definitivamente, quer dizer, todo esforço de tradução, quer dizer, tradutor é traditore, né? Todo esforço de tradução é um esforço de traição, né? Traduzir para uma perspectiva tão distante, para uma cosmovisão tão distante da europeia, a dogmática cristã, digamos assim, envolve uma transformação muito radical dessa própria dogmática. O Bosi, ele comenta uma coisa que eu acho muito interessante, né? Os anjos, né? A tradução literal, né, que o Anchieta vai dar para anjo é profeta alado. Quer dizer, o que é um anjo? É um profeta que voa. Há várias pequenas questões que, na verdade, não são tão pequenas, que acabam levando a uma espécie de novo cristianismo sincrético, né? Aí entra a importância, digamos assim, dessa discussão, né?
O Anchieta foi visto por muita gente, historicamente, em virtude desse sincretismo, desse esforço de justapor a uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão tupi. Ele foi visto por muita gente como, como é que eu vou dizer, a grande referência e a grande esperança do caráter miscigenado e racialmente democrático do Brasil. Aí entra no filme. Não sei se vocês chegaram a procurar, mas Anchieta José do Brasil é um filme que foi patrocinado pela Embracine na época da ditadura. Embracine era uma agência de fomento ligada ao governo, né? E a Embracine patrocinou o filme Anchieta José do Brasil, assim como patrocinou uma série de filmes históricos sobre o Brasil que tinham uma finalidade educativa, sobretudo filmes que demarcavam esse caráter pretensamente miscigenado da cultura brasileira, filmes que destacavam grandes heróis nacionais que teriam contribuído para a unificação das três raças. Então, daí a importância, vamos dizer assim, de fazer um filme sobre o Anchieta. A Embracine estava muito interessada em retratar o Anchieta como sendo aquela figura tolerante e aberta à diferença, aberta à miscigenação, que, na verdade, em certo sentido, traiu a sua missão portuguesa ao criar um novo cristianismo ajustado à religiosidade dos índios. Bom, há uma série de... O filme tem uma série de problemas por causa disso. Porque, por um lado, essa é a pretensão da Embracine, que estava pagando o filme, estava produzindo o filme. Por outro lado, o Paulo César Sarraceni, que é o diretor que dirigiu o filme, não era um adepto da ditadura, quer dizer, não foi criado nos porões da ditadura, ele não fazia cinema de telefone branco. Paulo César Sarraceni era do cinema novo, assim como Glauber Rocha. Quer dizer, esse que o povo está tentando imitar agora, fazendo aqueles filmes Bacurau, enfim. Mas eles faziam filmes bons. Brincadeira. O Paulo, só para vocês acordarem, o Paulo César Sarraceni, então, ele vai tentar fazer um filme sobre o Anchieta que, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, passasse batido para a censura, digamos assim, um filme que ele conseguisse escapar a qualquer tipo de censura da Embracine, mas, por outro lado, um filme que pontuasse algumas questões políticas que ele considerava importantes. Então, há duas cenas que eu acho muito interessantes. A primeira, quando uma portuguesa diz, né, agora eu escravizo pessoas para não ser mais escravizada. Então, ele joga muito com essa dimensão, né? E há um outro momento em que o Anchieta ele comenta, isso claramente não está na biografia do Anchieta, mas que o Anchieta comenta que talvez eles tenham prestado um desserviço aos índios, porque, na verdade, ele os esvaziou da sua cultura original e não deu nada em troca. Tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? A pretensão, repito, a pretensão da Embracine, não, aliás, há algumas questões que são mais sutis, mas há alguns autores que chegam a dizer que, enfim, não sou especialista, então não posso bater um martelo nesse ponto, que ele coloca passagens inteiras da teologia da libertação na boca do Anchieta. Então ele transforma o Anchieta num teólogo da libertação. Há uma entrevista do Paulo César Sarraceni que eu acho muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: eu não queria fazer um filme sobre um padre que catequizou índios. Eu queria fazer um filme sobre um padre que foi catequizado pelos índios. É um filme, como vocês podem perceber, ele não tem uma narrativa linear. São quase que vários quadros justapostos, né? Isso também é intencional. E é um filme que muitas das falas elas são ditas em tupi, sem legenda, que era igualmente a intenção do Paulo César Sarraceni de produzir esse choque.
duas observações, né? Ele decidiu filmar o filme, né? Filmar o filme horrível, né? Ele decidiu realizar o filme em Porto Seguro. Isso li dia desses, né? Ele decidiu realizar o filme em Porto Seguro para tentar escapar do controle da Embracil. A ideia inicial é que o filme fosse rodado no Rio. Em Porto Seguro ele estaria mais distante dos olhos, vamos dizer assim, do governo. E, segundo dado, a igreja adorou o filme. O que é também muito interessante. Se a gente observar, em um período relativamente próximo, um outro cara que eu gosto muito, que é o Pier Paolo Pasolini, fez o Evangelho segundo São Mateus. Pasolini era comunista, ateu, e fez aquele filme que é considerado por muitos setores da igreja, inclusive alistas oficiais, né, inclusive, como o melhor filme sobre Jesus já feito. Mas, enfim... e realmente ele acentua o tom, vamos dizer assim, socialista da palavra de Jesus e corta todas as passagens metafísicas que eventualmente apareçam no Evangelho de Mateus. E a igreja adora, quer dizer, é muito interessante. O filme do Sarraceni, então, ele fica meio que comprensado entre essas duas expectativas, né? Por um lado, é um filme financiado pela ditadura, como espécie de celebração da miscigenação, né, cultural brasileira, nessa figura que teria inaugurado a miscigenação cultural, que é a Anchieta, casando a língua tupi-guarani com a doutrina católica e criando uma espécie de cristianismo sincrético autenticamente brasileiro. E, por outro lado, as expectativas do Paulo César Sarraceni de fazer um filme que fosse vinculado à teologia da libertação e a uma crítica à ditadura, né? Aí a gente entra no texto do Bose, porque, no fundo, o texto do Bose também é um esforço para desconstruir essa ideia do Anchieta como um grande herói nacional. E o Bose ele vai tentar fazer isso mostrando como, na literatura do Anchieta, existe uma tensão. Os textos que o Anchieta escreveu para os portugueses, os poemas que ele escreveu pensando na metrópole, são poemas modernos. E o que ele está chamando de poemas modernos? São poemas que eles já estão muito marcados pela ideia de que a experiência religiosa é uma experiência subjetiva, é uma experiência do cristão diretamente com Deus, são textos místicos, são textos muito focados, então, numa religiosidade que é privada, que é sentimental, uma religiosidade que ela é apofática. Por que apofática? Né? É porque muitos diziam que, bom, Deus, na verdade, escapa a todos os símbolos, todas as representações. Então, o meu encontro com Deus ele é sempre um encontro mudo, ele é um encontro que foge às palavras, né? Então, a poesia escrita pelo Anchieta, pensando na metrópole, é uma teologia muito ligada a esse espírito que é caracteristicamente moderno, muito característico da Reforma e da Contra-Reforma. Essa virada para o interior e para os sentimentos do próprio cristão. Então, a religiosidade não é mais uma experiência pública, de festa coletiva, não é mais uma experiência, vamos dizer assim, militante. Por outro lado, os autos que ele fez para os índios, são autos que mobilizam todas as antigas superstições cristãs. São autos que falam de Deus, do demônio, de bruxas, de magia, nada daquilo que, vamos dizer assim, que ele próprio, Anchieta, acreditasse efetivamente naquele momento, né? Então, o Bose ele vai jogando com isso. Ele vai dizer, olha, existe, já de um ponto de vista religioso, uma espécie de sobreposição entre uma religiosidade moderna e uma religiosidade arcaica, né? Uma religiosidade moderna baseada na livre adesão e a livre crença do fiel, na sua interioridade, na sua subjetividade, isso pensando na metrópole, e uma religiosidade voltada para assombrações, fantasmas, bruxas, pensando em termos da colônia. Bom, isso eu trouxe algumas passagens que o Bose não comenta, mas que, quer dizer, não estão no Bose, mas eu acabei relendo hoje o Alto de São Lourenço, que é um das peças, né, que o José de Anchieta criava e encenava dentro das missões, né, para os índios.
Eu trouxe umas passagens do Alto de São Lourenço que eu acho que elas são bem emblemáticas do que o Bose quer dizer. Então, vou ler muito rapidamente. Assim, são passagens que eu achei muito divertidas. Lembrando que eu estou lendo uma tradução em português, mas esse texto foi escrito em tupi. A primeira é assim, ó. Esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? Isso é um demônio que tem um nome indígena, no caso, o Anchieta deu ao demônio o nome de um índio que era inimigo da coroa portuguesa. Todos os demônios dessa peça têm nomes de índios que eram líderes de movimentos de ataque à coroa portuguesa. E isso é o demônio reclamando porque virtudes estariam sendo disseminadas nas aldeias e tomando o domínio dele sobre aquelas aldeias, né? Aí, um pouco mais à frente, o demônio vai dizer quais eram as características daquelas aldeias que ele achava louváveis e que agora a igreja estava combatendo. Esse mesmo demônio, né? Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir pernas, empenado, fumar a curandeira, andar de negro pintado, andar matando de fúria, amancebar-se, comer um ao outro, e ainda ser espião, prender tapuia, desonesto a honra perder. Para isso, com os índios convivi. Quer dizer, na verdade, todos aqueles elementos que eram característicos da cultura indígena, né, o uso do caium, que era uma bebida ritual, a própria antropofagia, o casamento, vamos dizer assim, a liberdade sexual, né, a dança, o uso de penas, tudo isso ele vai destacando como elementos que precisavam ser combatidos, que são elementos do demônio. Aí ele continua, para isso com os índios convivi. Vêm os tais padres agora, com razões fora de hora, para que duvidem de mim. Lei de Deus que não vigora. E aí, quer dizer, isso é o demônio, né? Em seguida, ele coloca um outro demônio se definindo. Eu acho essa passagem muito interessante. São Lourenço, que é o representante da igreja, né, nessa peça, ele vai perguntar para um demônio, quem é você? E o demônio responde, sou jiboia, sou socó, o grande ambirê tamoio, sucuri, gavião malhado, sou tamanduá desgrenhado, sou luminoso demônio. Há várias questões que eu acho muito interessantes nessa passagem, mas se vocês observarem, todos os animais que o demônio são animais da terra. Quer dizer, tamanduá, sucuri, gavião malhado. Quer dizer, ele consegue elencar todos os animais que são característicos do Brasil, da fauna brasileira, e associar esses animais ao demônio. Quer dizer, o demônio é isso. E é uma passagem que o anjo ele continua, também em diálogo com o demônio. E tu, que estás escondido, será por acaso um morcego, sapo cururu minguá, ou filhote de gambá, ou bruxa pedindo arrego? Sai daí, seu fedorento, abelha de asa de vento, zomilho, maritaca, seu lesma, tamarutaca. E só para fechar, né? A peça, né, ela se encerra com os anjos permitindo aos demônios que punam os pecadores. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, né, que o demônio ele precisa ser combatido em virtude da influência dele nas tribos, mas ao mesmo tempo ele ainda tem uma função que é a de punir os pecadores. No caso, ele vai punir os responsáveis pela morte de São Lourenço e também de São Sebastião. E aí, um dos demônios vai dizer, sou o grande vencedor, o que as más cabeças quebra. Sou um chefe de valor, e hoje me decido por me chamar Curupeba. Como eles, mato os que estão em pecado, e os arrasto em minhas chamas. Velhos, moços, jovens, damas, tenho sempre devorado. De bom algoz tenho fama. Quer dizer, se tiverem tempo, leiam o Alto de São Lourenço, é um texto muito interessante. Tem, assim, umas 40, 50 páginas, como eu disse. Os poemas do Anchieta, de forma geral, eu acho muito ruins. Eu não acho nada interessante em comparação com poemas de outros místicos cristãos da modernidade clássica. Teresa de Ávila, São João da Cruz, os poemas de Anchieta, eles são bem medíocres.
os poemas religiosos, digamos assim, pensando em termos da metrópole. Mas os textos que ele escreve para os índios, para serem encenados para os índios, eles são muito emblemáticos de uma certa mentalidade, né? E que, no fundo, em certo sentido, ele desmistifica um pouco essa ideia de um projeto de tolerância cultural ou de assimilação. Quer dizer, há um esforço de tradução, seguramente, mas é um esforço que ele está dentro de um projeto que ele é muito específico. Não é simplesmente um projeto de casamento de duas religiosidades. Não dá para fazer uma leitura ingênua ou agiográfica desse processo, né? Isso ajuda a entender, inclusive, ainda pensando naquela questão que eu estava dizendo antes, né, dessa função milenarista ou dessa função apocalíptica do catecismo, ajuda a entender a defesa dos jesuítas em prol da libertação dos índios. Porque muita gente pergunta, por que os jesuítas eram favoráveis a que os índios não fossem escravizados, mas não se pronunciavam em relação à escravidão dos negros africanos? Percebem? Há algumas questões, vamos dizer assim, estratégicas na guerra contra o demônio, vamos dizer assim, na guerra pelo apocalipse, que colocam os índios numa posição muito específica dentro desse projeto. Bom, já falei, meu Deus, eu falei demais e ninguém me interrompeu, né? Bom, é isso, quero ouvi-los, podem me xingar, comentar, brigar, agora, palavra franqueada. Felipe, primeiro, sempre muito bom ouvir você falando e eu vou viajando junto com as histórias. Eu acho que você não precisa se preocupar em contar a história, não, é bom demais. Eu, pelo menos, gosto muito. Minha mãe é mineira, então eu gosto de uma boa prosa, né? Como você diz aí. E eu fiquei pensando em várias coisas. Eu, infelizmente, não tive tempo de ler o capítulo que estava designado para hoje. Adoraria. Pretendo fazer o quanto antes, mas eu fiquei pensando, primeiro, começando pelo final aí que você começou a falar sobre o Alto de São Lourenço, né? Que, de fato, é um marco por várias razões, dialético, controverso, né? E muito interessante sobre muitos aspectos. Recentemente, eu tive contato com uma pesquisa muito interessante de um professor do programa de pós-graduação em artes cênicas da USP, é o Sérgio de Carvalho. Ele, inclusive, é diretor de teatro, diretor da Companhia do Latão. Algumas pessoas, às vezes, conhecem mais por essa vertente. E ele tem um ensaio na revista Sala Preta, da USP, muito interessante, em que ele vai destrinchar um olhar estético do Alto de São Lourenço dos Índios. E assim, ele parte de um princípio que ainda não é conclusivo, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante a respeito, primeiro, de uma identidade fluida indígena que está prevista, que está ali presente na obra do Viveiro de Castro, por exemplo, de tantos outros antropólogos que vão demonstrar essa identidade que uma hora é pró isso, outra hora não é, ou seja, muito mais fluidos do que os europeus poderiam imaginar que seriam, né, esses índios. E ele parte da seguinte análise: olha, o Araribóia, né, esse alto foi encenado aqui pertinho em Niterói, né, de onde eu estou falando. O Araribóia, ele, na época dessa encenação, ele já estava batizado. Ele já não tinha mais o nome dele nativo, autóctone, né? Ou seja, ele já cumpriu uma função fundamental para aquele agrupamento jesuítico importante, que era qual? A segurança, né? Então, ele faz uma análise estética do alto, dizendo assim, olha, eu não acolho com tanta facilidade essa ideia de que o teatro de José de Anchieta era puramente catequético. Havia uma estratégia ali, às vezes tão sofisticada sob o ponto de vista militar, da segurança, né? Ele usa até mesmo o termo milícia, que de fato era uma milícia protetora da colônia portuguesa no Brasil, que estava ali tentando salvar a Baía de Guanabara da invasão dos franceses, né? E aí vai para o meu segundo ponto, que é da atualidade desse discurso apocalíptico que você trouxe aqui no começo, porque
em muitos momentos você ia descrevendo e os pontos de conexão com o projeto de poder neopentecostal são impressionantes, né? E aí, assim, quando a gente vai ver, por exemplo, a obra recente do Porta dos Fundos no final do ano passado, o roteiro do Porchat, dizendo assim, olha só, do jeito que vocês estão fazendo, eu não vou voltar não, né? Ele falando como Jesus. Eu não vou voltar, não. Vocês estão pensando que fazendo guerra, né, matando, sendo racistas, escroto desse jeito, eu prefiro ficar aqui do lado do pai, né? Então, assim, é uma recuperação desse discurso que eu acho que está muito em voga, claro, em outros termos, né, com outros atores, com outros agentes, mas que me chamou bastante a atenção nesse sentido. E, por fim, prometo, já encerro, eu hoje comecei lendo, estou bastante atrasado, mas no primeiro capítulo, a respeito, ali, quando você falou hoje do paraíso nas Américas, né? Você cita Camões, e aí eu fui recuperar ali um trecho, uma citação direta que ele faz do Carl Sagan, né? De 1907, e aí, professor, eu acho engraçado, porque você é muito iconoclasta, né? Quando você fala mal de Bacurau, eu já fico nervoso, porque eu tenho as minhas críticas, mas, assim, ao mesmo tempo, é inegável comemorar um filme como esse que está hoje quase indicado ao Oscar, né? Eu não me controlo, eu comemoro mesmo. E, assim, cara, Felipe, quando eu li a citação do Carl Sagan falando sobre como a colônia era um lugar onde a gente podia expressar as nossas violências, eu falei, meu Deus... Assim, é Bacurau, né? No final das contas, o processo de colonização não deixa de ser essa imagem fantasiosa de um paraíso onde eu posso fazer tudo aquilo que eu reprimo no continente europeu, urbanizado, né? Então, é um pouco isso, assim. Mais uma vez, muito obrigado. Eu estava com saudade de estar aqui. Bom, na verdade, eu que agradeço, né? Sempre uma alegria te ouvir. Eu vou comentar muito rapidamente só, quero ouvir o pessoal. É aquela velha frase, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador, né? E há uma dimensão que ela é muito característica das colônias, né? E do processo de colonização, que é, vamos dizer assim, a de suspensão de qualquer processo de reconhecimento de direitos, né? Está atrelado a isso, né? Há toda uma literatura nesse sentido, né? De como, na verdade... Aliás, é por isso, inclusive, eu me recordo de uma passagem da Simone Weil. Simone Weil é uma filósofa francesa, militante, lutou na Guerra Civil Espanhola, lutou depois na guerra contra lutou na resistência francesa, né, contra a presença nazista, e ela dizia o seguinte: tudo bem, o que estamos vivendo é horrível, mas, no fundo, o que está acontecendo é a Alemanha empregando os mesmos mecanismos que a Europa já emprega nas colônias em seu próprio território. Então, ela chega a dizer, olha, o que é, vamos dizer assim, um campo de extermínio? Um campo de extermínio é uma colônia em pequena escala. Basicamente, quer dizer, ela vai dizer, olha, a gente está falando dessas bolhas de suspensão de direitos, a América Latina e a África são grandes bolhas de suspensão de direitos. Então, ela é muito sensível a essa discussão. Curiosamente, ela morre antes da guerra terminar, né? Ela faz uma greve de fome e morre antes do fim da guerra. Em relação à atualidade do discurso apocalíptico, a minha sogra é evangélica, sim, o Aimé Césaire e a Hannah Arendt. Aliás, o primeiro capítulo do Origens do Totalitarismo é inteiro sobre isso, né? A minha sogra, ela é evangélica, neopentecostal, e ela acredita piamente que o mundo está acabando. Eu acho muito interessante conversar com ela, porque realmente, da perspectiva dela, nós estamos no fim do mundo. E é uma coisa muito urgente, assim, isso define, inclusive, as escolhas políticas dela.
Bom, mas é isso. Assim, quem mais? Mas muito bons apontamentos, assim, muito bons. Eu vou até procurar esse texto do Sérgio de Carvalho, que, de fato, a gente não pode ser ingênuo em relação à maneira como os jesuítas eram estratégicos, inclusive no trabalho de ocupação, vamos dizer, dentro das missões. Né? Reitero, é uma ordem com formação militar. Estavam longe de ser franciscanos românticos. Quer dizer, claro que os franciscanos também não são românticos, né? O objetivo deles definitivamente não foi pregar para passarinhos quando eles vieram para cá. Bom. Eu acho interessante essa questão de determinados aspectos que são próximos nos processos de colonização, mesmo que sejam em tempos e espaços distintos. Quando a gente pensa a partir do 19 também, o Chinua Achebe, quando escreve O Mundo se Despedaça, ele acaba mostrando uma trajetória parecida com a que a gente acaba vendo agora com Bossi, com toda a discussão que o senhor trouxe, que é justamente de como que o cristianismo se reelabora e se reinventa em contato com o nativo para conseguir fazer essa conversão. Porque acho que até pensando no que a Mary Louise Pratt fala, melhor do que pensar ou numa resistência passiva ou num processo de aculturação, pensar numa zona de contato efetivamente, em que diferentes grupos étnicos ou mesmo que em postura díspares e hierárquicas diferentes, eles entram em contato e reelaboram suas culturas efetivamente. E é por conta desse processo porque não dá para você ser só uma malha de ferro o tempo todo, você tem que ceder algum espaço. E quando a gente pensa aqui no contexto brasileiro, a Maria Regina Celestino de Almeida é sensacional como ela mostra esse processo de resistência indígena e como que o cristianismo se reelabora. Porque quando a gente pensa no processo de aldeamento, como que ele é estabelecido, a gente tem que pensá-lo dialeticamente com a guerra justa que está acontecendo ao mesmo tempo. O indígena estava cercado entre ou ser escravizado ou ceder ao cristianismo e ao processo de aldeamento. Numa aldeia chegava a ter, às vezes, 3 etnias diferentes, todas elas organizadas em torno de um pajé, que juntava tudo sobre o tupi. E a figura do Anchieta, nesse sentido, acaba sendo muito interessante de se pensar todo esse processo todo, e os jesuítas como um todo, porque tanto os indígenas tinham seus interesses nesse processo de ter negociação realmente, nessa transculturação, e de encontrar modos de sobreviver naquele contexto todo, e também ela acaba falando um pouco no livro também como que eles viam o processo de apadrinhamento como um modo interessante de ganhar presentes, que eles ficavam o tempo todo se rebatizando e conseguindo outros padrinhos nesse aspecto, para conseguir mais e mais presentes também. Mas esse aspecto de sobrevivência, o outro lado lá fora, que o Anchieta também está fazendo, de demonizar outros indígenas, e esses outros indígenas eram suscetíveis à escravidão, porque ele era o selvagem, ele era o bárbaro. E em todo esse projeto de contato que você tem nesse povo inicialmente sem lei, sem rei, sem fé, e como que eles vão reelaborando isso, que eles eram isso tudo, mas não eram necessariamente sem alma, e tem toda essa questão. E a figura da Anchieta então, era muito central nisso tudo, e como o Bossi ele escreve muito bem também, e como essa discussão é trazida, é muito interessante para a gente pensar realmente como que o cristianismo sabe usar mesmo as desigualdades internas, as entrelinhas e as coisas necessárias para que realmente faça a conversão. E como o cristianismo vem como um aparelhamento, um braço realmente também da colonização como um todo. São 2 aspectos que são intrínsecos um ao outro, que é tanto o aspecto econômico, militar, e o cultural que vem com a religiosidade como um todo. E, enfim, o Bossi é muito pertinente nisso tudo. Eu acho que a exposição do seu foi muito legal também, a dinâmica, a didática, e é isso. E sobre a questão da sua sogra, eu acho que essa perspectiva de que o mundo está acabando, ele é recorrente todo o tempo do cristianismo, assim, depois, porque eles estão sempre apontando as mesmas coisas que estão acontecendo na história o tempo todo. A gente passou por 4 séculos de escravidão, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. Jesus está sempre voltando, pai matando filho, filho matando pai. Tem um tempo todo na história. Você vê o período moderno, é uma atrocidade atrás da outra. Você vê o período contemporâneo, você pensa que vai acabar realmente. E a gente está nesse eterno apocalipse que nunca chega, efetivamente. Então,
acaba sendo isso. Mas essa esperança do Jesus voltar em determinado momento acaba sendo realmente sempre atualizada. A gente está sempre no princípio do fim do mundo, se a gente parar para pensar. Sim, aliás, eu me lembro do bug do milênio, quando eu era muito jovem. Brincadeira, o bug do milênio, quer dizer, é basicamente uma versão secularizada da ideia de apocalipse, né? Como a gente recauchuta essas perspectivas, né? Dentro de um horizonte de tempo que é linear, né? Aliás, eu nem comentei, mas quando o grande rei, né, Dom Sebastião, morre, né, em Alsácia-Erquibirra, né, isso, o rei português, cria-se uma espécie de culto segundo o qual ele voltaria pelo mar, montado num touro branco, ele iria não para Portugal, mas para o Brasil, e isso seria o ponto de partida para a criação de um quinto império da humanidade, depois dos impérios da antiguidade, a Babilônia, enfim, Roma, um quinto império da humanidade, mas esse é o império abençoado, não o império profano, o império demoníaco, como era a Babilônia, um quinto império que começaria no Brasil. É muito interessante como, na verdade, isso marca a história do Brasil. A gente vive um país que tem uma dimensão messiânica muito grande. Aliás, eu gosto de dizer que o que justifica o nosso presidencialismo, que é bizarro, a experiência presidencial mais louca do mundo, é justamente esse fetiche messiânico. Se vocês pegam a capa da Veja, ou sei lá, que elegeu o Fernando Collor de Mello, é o Fernando Collor quase como Dom Sebastião montado no jet ski. Quer dizer, a gente tem essa expectativa de que estamos em um lugar dominado pela degradação e pela corrupção, mas isso será fatalmente reabilitado por um Messias, não necessariamente por um Jair Messias, será reabilitado por um Messias que virá ele sozinho inaugurar um novo império. Isso é muito impregnado, vamos dizer assim, na maneira como o Brasil se autorrepresenta, e isso diz muito sobre a maneira como os jesuítas trouxeram esse cristianismo milenarista para o Brasil. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Se vocês param para pensar, boa parte dos filmes americanos recauchutam duas histórias. Paulo, em Damasco, se convertendo, a história de Paulo volta sempre, e Moisés. Dando spoiler, assim, a gente pega o filme do Planeta dos Macacos, a nova versão do Planeta dos Macacos. É basicamente a história de Moisés. Quer dizer, é o líder messiânico que está guiando o povo para a Terra Prometida, embora o povo não queira, porque, na verdade, são todos conflitantes nesse sentido. E ele, apesar de toda a ingratidão, consegue chegar às portas, enfim, do novo mundo e morre às portas dele. Há vários filmes americanos, vocês pararam para pensar, que é exatamente essa estrutura. Ou então, o novo filme do Blade Runner, do Denis Villeneuve, né? A nova versão do Blade Runner, que eu acho muito chata. Para falar que eu sou iconoclasta, eu sempre achei Blade Runner muito chato. O novo filme do Blade Runner é insuportável, mas é basicamente a história de Paulo. Quer dizer, prestem atenção. Aqui não. A nossa história, vamos dizer assim, fundamental, uma história que a gente repete para nós mesmos infinitamente, é essa história, enfim, da luta pelo apocalipse do novo reino a ser implementado. Bom, mas enfim, agora eu tô viajando na maionese mesmo. O que mais, gente? Eu sempre tenho muito comentário, professor Felipe. Se eu começar a falar demais, você me corta, porque eu falo muito. Mas eu acho que algumas coisas muito interessantes foram tocadas aqui por vocês, ou evocadas pelo texto, pelo filme, que eu acho que merecem assim, um pouco de chamar a atenção mesmo, fazer alguns comentários. E a primeira delas que eu não posso deixar de dizer é de ter em mente a precariedade da colonização durante o século XVI. Assim. Se a gente tem em mente uma coroa com uma intencionalidade muito forte, a gente não vai entender bem a história brasileira, porque, na verdade,
ao longo do século XVI e boa parte do XVII, isso aqui estava basicamente jogado às traças, com um monte de desterrado. Aliás, a personagem que o professor Felipe chamou a atenção lá, da moça que era escrava, é uma degradada, claramente uma degradada arremessada aqui no Brasil para ver o que dava aqui. Vai para lá, pelo menos, não está presa. Melhor perdida naquele lugar do que... Mas isso é uma versão, porque para os jesuítas, ao contrário, não era simplesmente a questão de converter os índios, a depender da visão jesuítica sobre o Brasil, era realmente fazer o paraíso na terra. O paraíso é aqui, vamos construir esse paraíso. Né? Nas 13 missões do Sul, isso era um tipo de narrativa recorrente, assim. E eu acho isso interessante. Bom, primeiro eu preciso fazer um comentário meio à parte, né? Que é muito interessante comparar isso com o que Weber descreve, por exemplo, sobre o protestantismo e a forma de catequese protestante, que é divertidíssima, né? A gente costuma olhar com maus olhos para a nossa colonização e bons olhos a dos protestantes, e aí Weber vai e descreve a lógica protestante, porque como para o protestante, quem está ou não salvo já está pré-definido, eu posso tranquilamente ir para a China e catequizar em inglês, porque os que vão ser salvos vão entender a palavra de Deus, vão se encantar com aquilo e vão imediatamente ouvir a palavra de Deus. Então eu não preciso me preocupar em fazer nada desse esforço que a gente viu no filme, que a gente viu descrito em Anchieta, que está bem descrito na literatura, do esforço de Anchieta, por exemplo, de aprender tupi e criar uma língua, literalmente, porque não faz diferença. O salvo vai entender, vai se encantar, e quem não é salvo na visão de um protestante tem muito pouco direito na vida. Então é uma coisa muito interessante assim, pensar o que é a catequização jesuítica e o que é a catequização protestante. Não fazendo elegia dos jesuítas, mas para entender que a nossa história não é um auto de suplício que de vez em quando a gente faz parecer. E isso... Há uma ideia que eu acho interessante, que o Espírito Santo ele não estava atuando apenas na redação do texto, ele atua na leitura e na escuta do texto também. Então, se você ouviu ou leu e não foi inspirado pelo Espírito Santo, isso é um grave sinal. Exato, é um grave sinal. Você não é escolhido, logo eu não te devo nada, não tem que preocupar minimamente com você, esse é problema seu. Já vai arder mesmo. Em algum momento já arde agora. Outra coisa que eu acho interessante chamar a atenção, né? O Dante falou aqui da figura do Padre Anchieta, e eu acho que a Igreja Católica, ao longo do tempo, ela sempre foi muito eficaz em escolher as narrativas que lhe interessam. Isso é importante frisar, porque, assim, ainda mais numa época que você tem uma distância muito grande do papado, a diversidade de percepções católicas do que é o cristianismo, do que é o evangelho, de qual é a mensagem, é gigantesca, o que faz com que o protestantismo seja bizarro, como sedição disso, porque, na verdade, dentro do catolicismo, você sempre teve essa diversidade muito, muito grande. Mas a igreja seleciona determinadas narrativas que interessam, e, aliás, Anchieta agora está canonizado, né? Aliás, o filme tem algumas passagens apologéticas da canonização que são sensacionais, né? Ele flutuando, ele levantando os mortos, uma coisa... É muito interessante. O filme para mostrar aquela cena que não tem a menor necessidade, não faz sequer sentido na narrativa do filme, mas tá lá, vamos fazer um pouquinho de apologia que não custa. Mas, assim, há uma diversidade de percepções e dentro da própria missão jesuítica das missões jesuíticas brasileiras, escolher a figura de Anchieta não é um acaso, né? Assim, tem bons motivos. Outra coisa que eu acho muito interessante, que me evocou essa discussão toda,
é um pouco da percepção antimaniqueísta da nossa história, assim. Porque é preciso entender, e é uma dificuldade muito grande, a diversidade de interesses que estão em jogo na colonização brasileira. Quer dizer, você tem os interesses dos portugueses, eu listei aqui para me lembrar alguns, mas assim, os portugueses metropolitanos, os portugueses abrasileirados têm outros, a coroa é outra coisa, os jesuítas outra coisa, os estrangeiros que estão aqui para comerciar é uma coisa, os estrangeiros que estão aqui para colonizar é outra coisa. E nisso tudo você ainda tem, ou principalmente tem, o esforço de sobrevivência de índios negros, e se a gente puder acreditar em Darcy Ribeiro, o esforço de estabelecimento dos mamelucos e caboclos, que eram, esses sim, completamente perdidos na vida, né? Porque não eram nada no mundo, literalmente. Não podiam ser índio, porque não eram filho de homem índio, não podia ser português, porque não era filho de mãe portuguesa. Gera uma situação, assim, de desterro completo, mas que geram interesses muito diferentes e compromissos muito diferentes com determinadas narrativas, né? Acho que essas tensões, uma cena do filme que me chamou muita atenção foi a conversa, né, do João Ramalho, que é o nome que eu tinha citado na última reunião, do português que veio aqui, se fixou e tinha uma família imensa, que, aliás, alguém usou a ideia de uma milícia indígena. O João Ramalho era a milícia indígena numa época que a coroa simplesmente não tinha exército no Brasil, né? O Darcy Basicamente. comenta, né? O Darcy vai dizer, olha, ele tem uma esposa oficial, mas ele tinha 20 outras esposas. Quer dizer, você tem e cada uma dessas esposas com cunhado, que traziam seus cunhados, que, né, a coisa se multiplicava. Então, a milícia portuguesa no Brasil, na verdade, era basicamente a família de João Ramalho, uma coisa sensacional. Mas eu acho que o filme, aliás, aborda um pouco dessas tensões entre os jesuítas e a coroa, entre a coroa e a cristandade, fiéis e os exploradores, que frequentemente eram as mesmas pessoas. E aí tem uma cena do filme que eu achei sensacional, que são os portugueses, João Ramalho e o Diogo Álvaro, discutindo e falando... Os jesuítas podiam salvar as almas dos índios e deixar os corpos para a gente explorar, né? Mas é uma cena meio sacana do roteiro do filme, mas que traz uma ideia muito interessante, quer dizer, não é possível entender a colonização brasileira se eu não entender que ela também é uma colonização por cristãos. Então, tudo que é feito, não é feito numa perspectiva simplesmente, tudo bem, eu estou explorando, mas a minha exploração também passa por uma permissão da minha fé. Eu preciso encontrar um jeito de conciliar isso tudo para fazer o que eu faço. Então, a gente às vezes pensa assim, simplesmente na díade, né, colonizador, colonizado. E eu acho que é importante pensar, na verdade, a pleiade de interesses que a gente tem nesse momento e que vão jogar entre si, né? Às vezes juntando esforços, às vezes, né, jesuítas e portugueses, por exemplo, na expulsão dos franceses, se unem. E em outros momentos, a tensão é muito maior do que a aproximação e se odeiam profundamente. Durante as bandeiras, as missões jesuítas são basicamente dizimadas, ao ponto de, em algum momento, os jesuítas serem proibidos de continuar no Brasil. Mas eu acho que essa diversidade de tensões é muito interessante e é algo que eu assim, não poderia deixar de passar, de comentar aqui. É basicamente isso que eu tinha. Até as diferentes justificativas ou os diferentes critérios que validam ou não a colonização, né? Por exemplo, eu estava lendo o Thomas Moros, que é um humanista, e o Thomas Moros é muito interessante porque a utopia ela é escrita muito inspirada
pela Carta do Mundos Novos, do Américo Vespúcio, em que ele narra a descoberta, com muitas aspas, da América, né? E lendo com atenção, digamos assim, a Utopia do Thomas More, porque, na verdade, uma das razões que fomenta esse tipo de literatura é justamente o novo mundo. Primeiro, que a ideia de um mundo que é inteiro uma tábua rasa, e segundo, porque é uma espécie de choque em que os europeus vão pensar, ora, alto lá, isso significa que as nossas estruturas institucionais elas não são necessariamente universais, né? E o Thomas More ele dá uma justificativa para a colonização da América, ao mesmo tempo que estabelece um critério que impediria a colonização da Índia, por exemplo. Ele vai dizer que povos que não maximizam a exploração da terra, ou seja, povos que não são sedentários, povos que são nômades, como era o caso dos indígenas, quer dizer, eles não se fixavam permanentemente no território, quer dizer, eles circulavam, né? Povos que não são nômades podem ser colonizados na leitura do Moros, porque eles não têm uma ocupação puramente racional de explorar maximamente, né, de utilizar de forma plenamente o solo no qual eles estão. Por outro lado, povos que já são sedentários, povos que já se estabeleceram, enfim, em assentamentos e vivem, enfim, em aldeias permanentes, ou reinos, enfim, impérios, e por aí vai, esses não poderiam ser colonizados porque eles já fazem o uso ideal, o uso apropriado do solo. Então, ele dá uma justificativa em tese humanista, quer dizer, ele dá uma justificativa que não é uma justificativa religiosa, uma justificativa totalmente assentada dentro de um horizonte humanista e moderno, né, no caso, né, de um projeto específico de racionalização do mundo, ele dá uma justificativa para a colonização da América. Ao mesmo tempo estabelecendo um critério, tipo, não podemos, por exemplo, invadir a Índia, porque a Índia já tem um povo sedentário que faz um uso maximizado do território. Então, até as justificativas, elas variam, né? Quer dizer, seres humanos têm interesses compósitos, né? E mesmo se a gente observa, quer dizer, os mesmos indivíduos, né? Se a gente pega um Anchieta, por exemplo, ele é, ao mesmo tempo, um pensador cristão que evoca uma série de concepções que são medievais, digamos assim. Ele recupera uma série de perspectivas, inclusive milenaristas, que são medievais, mas, por outro lado, ele é um humanista, né? Quer dizer, nós somos todos bolhas de contradições, né? Essas contradições elas atravessam a maneira como ele enxerga o Brasil ao longo da vida, né? O filme da semana que vem, que é do Antônio, é mais explícito, né? Como ao longo da trajetória do Vieira essas diferentes visões, né, uma leitura humanista, uma leitura medievalizada, digamos assim, ao mesmo tempo uma leitura comprometida com o interesse da metrópole, uma leitura que busca assegurar, de certa forma, os interesses dos índios, uma leitura que tem alianças com os mercadores no Brasil, uma leitura que quer preservar, de alguma forma, aquela nova aldeia fundada, né, aquele novo gênero de aldeia fundada por missionários índios, né? Como esses diferentes processos de negociação de identidades eles vão se articulando, né? Enfim. Quem mais? Gabriel, eu vi que tem um monte de comentários no chat, mas eu não consigo enxergar sem bugar o meu celular. Gabriel? Oi. Aparecem poucos comentários, a maioria do início. A maioria foi falando sobre o áudio. Ah, bom. Aí tem você falando. Eu não, foi o aí teve o Daniel falando do. Mas eu acho que ninguém fez nenhum comentário propriamente sobre a discussão. A maioria foi seu, foram comentários seus, inclusive.
Não, sou eu que estou usando. É o Dante. Então esse porque ele Felipe não é você. Ok. Então, por isso. Mas não teve... Ele tá com o meu login. Por enquanto aqui realmente não teve Não, dúvida ou beleza. comentário. Ô, Gabriel, mas Gente, se eu mais posso alguém? fazer um comentário sobre os comentários que eu não tinha visto, porque aqui o Francisco está dizendo, esse culto vai desembocar em Canudos no final do século XIX. Se não estou enganado, Fernando Pessoa tem vários textos favoráveis a esse sentido do Quinto Império. Se vocês lerem o capítulo final do povo brasileiro do Darcy Ribeiro, é basicamente uma evocação a essa ideia do novo império. Mas isso é uma razão muito forte, assim, esse messianismo, que é a raiz de boa parte de alguns dos problemas graves que o Brasil enfrenta ao longo da história, como o professor Felipe já até mencionou aqui em relação ao nosso presidencialismo, e que não era diferente no Império, aliás, a figura do imperador também era uma figura cultuada, basicamente, né? Eu não vou dizer que eu preferia assim, porque eu preferia, mas não vou discutir isso. Mas o fato é que esse tipo de messianismo ele tem uma outra face. Ele tem uma capacidade de arregimentar forças e de conseguir criar coisas gigantesco, assim. Então, quando alguns autores evocam esse messianismo no sentido, somos o Quinto Império, somos a Terceira Roma, que é o que Darcy diz, a ideia, basicamente, a gente precisa confiar na gente, a gente precisa acreditar na gente para conseguir construir uma coisa grande, uma coisa nova, uma coisa nossa. Então, ele tem esse outro lado, né, que não é o lado do problema do messianismo, ele tem a força do messianismo, que é uma força grande, assim, o romantismo alemão mostrou para a gente, né, a força que a paixão tem. Como é que a gente vai usar ela, que a gente não descobriu até hoje a forma razoável, que uma vez liberada, controlá-la não é das coisas mais fáceis do mundo, mas é uma força muito grande, né? Essa é a tese do Roberto Mangabeira Unger, de por que o Roberto Mangabeira Unger é favorável ao presidencialismo. E, ao mesmo tempo, é a razão pela qual o Brizola sempre apoiou o presidencialismo também. Quer dizer, aliás, a única justificativa, né, para ele apoiar o presidencialismo em detrimento de um regime parlamentar que seria mais racional, né? Mas a ideia é deixar o caminho aberto para que o Messias um dia venha, né? Veio, Jair Messias. Tragicamente. Queria um Messias, toma. Quer dizer, mas há no filme, no filme da semana passada, há um autor português, eu não sei se vocês notaram, no povo brasileiro, há um autor português. Gente, eu esqueci o nome do autor. Mas, enfim, há um filósofo português que fala um pouco sobre isso também. Ele fala sobre a ideia de Quinto Império. E é curioso porque ele é português, viveu no Brasil durante muitos anos, lecionou no Brasil e, na verdade, sempre jogando com essa dimensão, né? Que o Brasil é a terra na qual Dom Sebastião ressurgirá. Quer dizer, o Brasil é realmente o berço do terceiro milênio, o berço da era de Aquário. Não é à toa, aliás, e aí só uma outra observação, e aí para entrar em outras pesquisas que eu fiz há algum tempo, não é à toa que existe, sobretudo na Chapada dos Veadeiros, uma quantidade assustadoramente grande de comunidades alternativas. Na década de 70, o bicho grilo brasileiro, vamos dizer assim, o movimento hippie brasileiro ressuscita um pouco essa ideia e entende que no Planalto Central, no entorno de Brasília, digamos assim, haveria, de fato, uma espécie de Eldorado metafísico, não físico, um Eldorado invisível,
e desse Eldorado a Era de Aquário surgiria. É muito interessante, eu estava lendo Os 11, ele comenta a quantidade de ministros do Supremo, que você nem imaginaria, que frequentam essas comunidades alternativas para se consultar com médiums. Porque no entorno, aliás, dentro dos círculos alternativos, digamos assim, muitos acreditam, inclusive, que Brasília é a Jerusalém espiritual. E Jerusalém espiritual é essa, né? Mas, a ermida Dom Bosco está lá para lembrar a profecia. Sim, professor, lembra um pouco o João de Deus também, porque tinha muita gente famosa no direito que ia se consultar com ele. Isso até virou... Sim. Isso até virou corrente de fake news da direita bolsonarista, que os ministros do Supremo seriam inferiores por se consultar com João de Deus. Barroso, o iluminista, jura de pé junto que foi salvo por João de Deus. Olha as amizades do Barroso. Ele jura de pé junto que ele teve, se não me engano, um câncer, né, há alguns anos, e ele disse que, na verdade, ele estava desenganado e quem o curou foi João de Deus. Mas ele foi levado por outro ministro, eu não me lembro quem. Bom, mas enfim. Uma esquete do Porta dos Fundos sobre a construção de Brasília, na verdade, que eles falam sobre essa construção de Brasília, eles falam como se fosse uma conspiração de pessoas querendo isolar o poder do povo, e para isso eles vão inventar a história do Dom Bosco para botar o poder em Goiás, porque se alguém rouba muito dinheiro seu e leva para Goiás, você não vai atrás dela. Mas, cara, assim como há muitos jogos de interesses, vamos dizer assim, por trás do processo de colonização, há muitos jogos de interesses por trás da construção de Brasília. E muita gente acreditava piamente que aquele território era um território santo, que era realmente o território do Quinto Império. Quer dizer, o território que iria fundar um novo milênio. Há um livro muito bom do João Almino. O João Almino é um embaixador. Embaixador, ele é um diplomata, ele é do Itamaraty, e é romancista também, e morador de Brasília, né? E ele escreveu uma trilogia sobre Brasília. Ele tem um livro chamado Cidade Livre, em que ele discute justamente o processo de construção de Brasília e como corria paralelo, por um lado, né, uma ideia, isso também é puro suco de Brasil, né? Por um lado, uma ideia de que vamos construir uma capital puramente moderna. E por que puramente moderna? Quer dizer, porque é uma capital que ela é totalmente artificial, quer dizer, é uma grande máquina, não tem nada de orgânico em Brasília, no sentido de que ela não foi primeiro vivida para depois ser construída, como se espera que seja uma cidade, né? É uma capital que ela é surgida como um projeto ex nihilo, abstrato, um projeto teórico, enfim, de um grupo de mentes brilhantes e abençoadas, toda ela, né, o ápice do urbanismo do século XX, e muito inspirado, vamos dizer assim, no urbanismo francês, né, que inaugura esse tipo de projeto, cidades puramente modernas e descoladas da realidade. Quer dizer, vai ser realmente a grande cidade do novo milênio, que é uma cidade inteiramente construída artificialmente dentro de um projeto urbanístico criado pela razão humana. E, por outro lado, como isso se justapõe a essas fantasias de que aquele território é um território místico, é o paralelo, é o quê? Paralelo 42? Não sei, eu esqueci o nome do paralelo. Mas que é particularmente propenso à conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, e por aí vai. O João Almino, ele vai jogando com isso, né? Ele fala, olha, no fundo a gente tem pelo menos 3 Brasílias. Essa Brasília do Niemeyer, puramente artificial e projetada. A favela, né? Quer dizer, as inúmeras favelas que se criaram com a construção de Brasília, porque a grande externalidade de qualquer grande projeto urbanístico são favelas, o Rio de Janeiro que o diga. Quer dizer, o que é a reforma Pereira Passos? Quer dizer, a criação de um Rio moderno e a criação de um monte de favela. Porque, na verdade, é isso, né? Qual é o preço que eu pago de criar uma grande cidade artificial, puramente racional e lógica? Deixar todo o rebotalho, quer dizer, todas as pessoas que não se incluem nesse projeto, às margens. Brasília fez isso, com muito talento, digamos assim. E, ao mesmo tempo, você tem a Brasília do bicho grilo, quer dizer, a Brasília, que são aquele monte de comunidades alternativas que existem no entorno de Brasília e que realmente, até hoje, esperam o novo milênio.
Quer dizer, esperam a terceira vinda de Jesus, talvez o Henrique Cristo. Isso é muito característico. Aliás, há um outro livro muito legal sobre isso também, que é do Benjamin Moser, eu até indiquei para o Gabriel, que como é que chama, Gabriel? Autoimperialismo, que ele vai discutindo um pouco essa experiência. Eu acho que eu já falei dele aqui, mas essa experiência brasileira a partir de Brasília, ou tomando Brasília como referência. Gente, que O mais? Gabriel chegou a me falar desse livro, inclusive. Não, eu acho ótimo. Ele fala mal de São Paulo e Brasília ao mesmo tempo. Não tem como não admirar, né? Mas isso é bater em cachorro morto, porque falar bem de Brasília e de São Paulo é muito difícil. Muito difícil. É até interessante aquele pedaço que eu te mandei, Felipe, quando ele vai falar sobre a construção dos templos religiosos no Brasil, que ele fala que deixa eu achar aqui a página. Aproveitar que eu peguei ele na mão. Droga. Que ele fala que faz falta o catolicismo, que pelo menos eles sabiam escolher bons arquitetos, e que a estética vulgar do protestantismo reflete a fé deles, que é vulgar. Eu até fiz questão de... Eu mandei isso pro Tiago, que o Tiago reclama muito de muitos prédios públicos, e pro Eduardo, que abomina protestantismo. Mas... O nome do livro, desculpa, eu não peguei. É Autoimperialismo. O cara chama Benjamin Moser. Ele é o biógrafo da Clarice Lispector. Ele é o tradutor da Clarice Lispector para o inglês e também escreveu a biografia dela. Ele também escreveu uma biografia da Susan Sontag. Mas esse livro dele sobre o Brasil é bem curioso, assim, para dizer o mínimo. Mas os arquitetos de prédios públicos brasileiros com frequência mereciam, sei lá, excomunhão, ser preso por crime estético. O professor Christian Lynch, da UERJ, tem vários artigos, né, falando sobre o Rio, segunda capital do Brasil, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas ele tem uma passagem num desses artigos em que ele diz que só um ato falho poderia explicar o fato do Niemeyer ter construído o Congresso Nacional com 2 prédios imensos só de burocracia e aquelas 2 conchinhas minúsculas para tratar do parlamento, né? Então... Eu tenho particular apreço pela imagem da deusa da justiça, da Têmis, que tem na Praça dos Três Poderes, a deusa da justiça sentada, parada, com a espada jogada de lado. Com uma cerca gigante ao redor. É a coisa mais surreal do mundo. Simbolicamente, aquilo ali tinha que ser, sei lá, quem criou aquilo tinha que ser depenado em praça pública. Não tem a menor lógica você fazer aquilo. E tem uma coisa também dessa imagem da justiça que eu só percebi quando eu fui lá ver, que é uma coisa meio turista brasileira quando vai em Paris, no Louvre, e reclama que a Mona Lisa parece um retrato 3x4. E a estátua da justiça na Praça dos Três Poderes parece um retrato 3x4, porque a Praça dos Três Poderes é muito grande, não tem nada mesmo. Tem um museu embaixo da praça. Você esqueceu do pombal imenso que tem. A maior coisa que tem na Praça dos Três Poderes é um pombal. E tem a estátua dos 3 candangos no meio. Eu me lembro que quando eu fui lá, eu consegui ver que uma amiga minha estava no outro lado da praça e até a gente se encontrar foram 4, 10 minutos. Muito bom. Mas é curioso, porque não são construções feitas para que você caminhe a pé, né? Até porque, quer dizer, qual é a forma moderna de locomoção? É o veículo automotor. Quer dizer, a mesma coisa com os grandes bulevares parisienses, né? Você cria uma cidade que ela não é feita para um pedestre. Até porque a rua não é um espaço de construção de relações, né? Não é um espaço de ocupação. A rua é só um espaço de trânsito entre um lugar e outro. Então, na verdade, a rua inteira é um grande projeto monumental, mas no qual você não fica. Você passa de um prédio para o outro, preferencialmente de carro, né?
Eu fiz a besteira de caminhar, ir para o centro administrativo e encontrar um amigo. Ele trabalha no centro administrativo de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, que fica, na verdade, em Vespasiano. Minas Gerais já não é mais, Belo Horizonte já não é mais a capital de Minas Gerais, fica numa pequena cidade satélite chamada Vespasiano. Meu amigo trabalha na cidade administrativa. Minha mãe mora, na verdade, em Vespasiano, então fui visitar o meu amigo. O Uber me deixou no estacionamento, eu falei, beleza, vou a pé, tem entrada. De longe, o edifício parece minúsculo. Eu andei quase 1 hora para chegar na entrada. A experiência que eu tive dentro desse prédio do Niemeyer, que foi um dos últimos que ele construiu, é que não há preocupação nenhuma em consultar as pessoas que vão viver naquele prédio, quer dizer, que vão habitar aquele prédio, né? Porque, na verdade, são várias janelas voltadas para o sol. Meu amigo disse que as canetas dele todas derretiam quando ficavam perto da janela, por causa do calor. Funcionava realmente como uma grande luneta. São andares enormes, sem paredes, né? Se trabalha em baias, então o barulho é infernal. É um ambiente impossível de trabalhar. Não é à toa que o governador deixa os funcionários trabalharem lá e vai despachar no palácio do século XIX, quer dizer, início do século XX, o palácio que fica na Praça da Liberdade, né? Eu preciso discordar do professor Felipe. Felipe está dizendo coisas aqui indevidas. Aquele prédio de, sei lá, 30, 40 andares, coisa gigantesca, nos últimos projetos do Niemeyer, demonstra com clareza, aliás, a preocupação ecocomunista do Niemeyer. No projeto original, havia previsão de um bicicletário. Ele ficava no topo. Quem iria de bicicleta? Ele ficava no topo do prédio e tinha uma espiral para você subir de bicicleta até o bicicletário. É uma pessoa muito prática, que você não entendeu a cabeça. Eu quero dizer que eu moro em Niterói e eu sou proibido pelo IPTU que eu pago a falar mal de Niemeyer. Então, eu vou sair dessa conversa, porque pode ser que um drone chegue aqui e me execute, porque em Niterói você não pode falar mal do Niemeyer, gente. É proibido. Não, Minas a gente se sente à vontade falando mal do Niemeyer, até porque foi o presidente autenticamente mineiro, né, o JK, que o produziu, né? Então temos culpa no cartório, né? A gente precisa fazer essa meia-culpa, afinal o Niemeyer é produto nosso, né? O primeiro experimento modernizante do Niemeyer foi a Pampulha, né? Em Belo Horizonte. Então, enfim, precisamos todos nos desculpar com os demais brasileiros por ter importado isso. Mas, só para concluir, assim, a gente falando do Niemeyer, mas é curioso como essa dimensão ela também diz muito sobre a nossa própria experiência, vamos dizer assim, colonial e neocolonial, porque é uma ideia de que nós vivemos uma espécie de atraso atávico, uma espécie de atraso que ele pode ser remontado à nossa herança portuguesa, indígena e africana, e que a única forma de superar esse atraso é replicando modelos de vanguarda europeia à força nos trópicos. Por que eu gosto sempre de ridicularizar o Niemeyer, né, no fundo? Porque é uma grande experiência que a gente chama de kemalista. E aí, só para fechar, né, porque tudo bem, por um lado, existe toda a dimensão de violência, de brutalidade do nosso processo de colonização, mas essa outra face, né, que é de tentar apagar as nossas múltiplas tradições, né, que vão sendo acumuladas por uma espécie de industrialização a forceps, que ela também gera efeitos muito perversos, né, desde o início, desde o fim do século XIX e início do século XX, né.
isso diz muito sobre vamos dizer assim, sobre o projeto de Brasília, sobre os projetos do Niemeyer de forma geral. Eu falei de kemalismo, porque, na verdade, a Turquia ela foi o grande emblema, né, desse processo. A Turquia, no fim do século XIX e início do século XX, teve como seu presidente, né, o Atatürk Kemal, que tinha a seguinte leitura. A visão do Kemal era a seguinte: a única forma de uma sociedade se desenvolver economicamente é ela se industrializar. E a única forma de uma sociedade se industrializar é ela se ocidentalizar. Então, ele foi na contramão dos tigres asiáticos, digamos assim, né? Mas, da perspectiva do Kemal, a única forma de transformar a Turquia em um país rico é transformando a Turquia em um país ocidental. Então, para ele, havia um projeto de combate, um combate violento, por exemplo, contra o islamismo dentro da Turquia. Um projeto que, em certo sentido, não está em curso, né? A briga da Turquia para entrar na União Europeia é uma briga para que esse processo de automutilação, digamos assim, ele seja validado. Quer dizer, a joia da coroa de um processo secular de destruição da identidade turca seria o reconhecimento da Turquia como um país autenticamente europeu, que é uma coisa que a Europa nunca fará também, por várias questões internas também, né? Mas, então, o termo kemalismo começa a ser utilizado como projetos de países, vamos dizer assim, na periferia do capitalismo, e que entendem que a maneira que eles teriam de atravessar em poucos anos, né, 50 anos em 5, o que eles veem como espécie de atraso atávico, a maneira que eles têm de superar esse atraso é assumindo de uma forma muito radical uma identidade, inclusive uma identidade estética europeia moderna. Quando o Brasil começa a fazer isso, mais ou menos no mesmo período da Turquia, a partir do momento em que o Pereira Passos decide destruir metade da cidade do Rio de Janeiro para emular a paisagem, vamos dizer assim, dos bulevares parisienses, ele está realmente tentando resgatar um projeto kemalista. Ele vai dizer, olha, o problema do Brasil é as nossas heranças, repito, portuguesa, indígena e africana. Como solucionar isso? Simples, jogando esse povo para a periferia, literalmente. Quer dizer, eu vou construir grandes bulevares que vão obrigar essas pessoas a se aglutinarem em favelas, e transformando a cidade numa espécie de grande projeto urbano aberto à industrialização, né? Isso vem e vai dentro do Brasil ao longo do século XX e do século XXI. Vou dar o último grande exemplo. Esse exemplo também não é meu, é o exemplo do Benjamin Moser, que eu comentei lá atrás. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Construído literalmente em cima de um cemitério de escravos. Quer dizer, de negros escravizados. Quer dizer, eu tenho um grande projeto de revitalização do centro do Rio, que é, na verdade, um projeto de radical apagamento da memória. Que é a ideia de que, na verdade, se o problema que o Brasil tem é a sua memória escravocrata, a solução que eu tenho é apagar essa memória cobrindo de cimento em cima, né? De concreto armado, né, no caso. Né? Eu crio grandes prédios ultramodernos que representem um salto entre a nossa tradição colonial escravista e o Brasil, país do futuro. Prestem atenção, assim, urbanismo nunca é ingênuo, né? Arquitetura também não, né? Quer dizer, estética de forma geral nunca é ingênua, né? O processo esse processo de revitalização frequentemente são processos de descaracterização, né? Porque é o preço que eu pago para revitalizar essas áreas? Porque eu não revitalizo a área em diálogo com as pessoas que já vivem lá. Pelo contrário, eu revitalizo a área expulsando as pessoas que estão lá e criando um projeto que ele seja realmente ultra sofisticado e que tenha uma cara
mais europeia, digamos assim. Né? Bom, mas enfim, falei demais. E é Professor engraçado Felipe, como isso meio que se mantém de maneira contínua em quase todas as áreas culturais durante todos os governos. Então, tipo, na era Vargas, a gente vai ter também a tentativa de fazer isso por meio da música com o Vila Lobos, que vai promovendo cada vez concertos grandiosos com toda uma referência europeia para massacrar qualquer resquício que a gente tem assim, tipo, de uma música brasileira oficial, para disseminar essa estética europeia. Então começa canto orfeônico, ele trazer as composições do Beethoven, formar todo meio que um Frankenstein musical para produzir a partir disso uma nova nacionalidade brasileira, que brasileiro na prática não tem quase nada. eu acho essa discussão particularmente interessante, porque nesse sentido é muito feliz que a gente faça ela nesse momento, porque se tem um projeto efetivamente que queria romper em determinados sentidos com esse ocidente europeu, esse projeto europeísta, ocidentalista, aliás, o projeto dos jesuítas. E é também uma parte significativa dos messianismos brasileiros. Se tem uma coisa muito original nossa, são esses messianismos, porque os jesuítas, com esses projetos, na verdade, vêm para cá, quando os jesuítas se voltam para os indígenas brasileiros, na verdade, eles se voltam tentando criar o paraíso na Terra contra a depravação do continente europeu, contra aquilo que está sendo feito lá. Então, em certo sentido, é interessante pensar que tanto esses projetos messiânicos jesuítas, quanto todos os demais projetos messiânicos que o Brasil experimenta, e eles são, assim, inúmeros. Alguém citou Canudos. Canudos está longe de ser o último. Fugiu o nome agora do que teve ali entre no Paraná e Santa Catarina, muito posterior, assim, mas são inúmeros, eles não param nunca. Mas eles, em geral, são muito mais, digamos, nativistas do que os projetos dos industrialistas que querem emular uma modernidade europeia no Brasil, ipsis literis. Aliás, Canudos é emblemático, né? Porque você tem uma ditadura republicana positivista, não tem nada que represente mais essa ideia de uma modernização à força do que a adesão do Brasil ao positivismo. O Rio de Janeiro tem uma igreja positivista. Não sei se vocês sabem, né? Imagino que os meus alunos cariocas saibam. A única igreja positivista do mundo hoje fica no Rio de Janeiro. Quer dizer, inclusive, essa igreja paga o túmulo do Augusto Conte em Paris. Sim, curiosíssimo. Assim. Pra mim, não tem nada... a gente debocha da cientologia do Tom Cruise, mas a gente tem uma igreja positivista. Sim, pertinho do fim. É muito interessante. Então, você tem em Canudos uma ditadura republicana criada nos moldes positivistas e que achava que o futuro do Brasil era esse projeto tecnocientífico europeizante de ordem e progresso. Quer dizer, o golpe militar, né, que cria a República Velha, né, ele está muito marcado por esse tipo de ideário, repito, kemalista. E, por outro lado, você tem um grupo messiânico milenarista, né? E que transforma o milenarismo em uma espécie de proposta subversiva, né? Porque a gente frequentemente faz isso também, né? Atualiza como espécie de... Por isso que eu falei, eu até comentei lá no grupo, né? Que existe um paradoxo, né? Em certo sentido. Nem sempre os setores modernizantes no Brasil são emancipatórios. E nem sempre os setores que a gente liria como arcaizantes, né, nem sempre eles são reacionários, no sentido de que eles são... quer dizer, é uma das inúmeras dialéticas que o Bose vai apontando ao longo do texto. Gente, mas alguém quer falar mais alguma coisa? A gente já pode encerrar, porque a gente já se estendeu demais também, né? 2 horas de novo. Não quero chegar a 2 horas e 40 igual da semana passada, porque, enfim...
Não quero massacrá-los. Tranquilo? Podemos fechar? Sim, sim. Bom, então é isso. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a presença de todos, todas. Esse vídeo, especificamente, o Dante está gravando, então, enfim, quem assistir estará guardado para a posteridade, digamos assim, inclusive para eventuais processos futuros. Mas dessa vez a gente até que não falou mal de tanta gente, né? Pelo menos não de gente viva, que possa vir a nos processar. Agradeço a atenção de todos. Na próxima semana, a gente vai voltar a algumas questões específicas sobre o papel dos jesuítas e essa relação com os índios. Mas, no caso, para falar do Antônio Vieira. É um filme que eu gosto muito e que, na verdade, é filmado por um português, que é o Manuel de Oliveira, que, à guisa de curiosidade, é considerado o diretor mais velho do mundo. Antônio Vieira, não sei se ele já morreu, mas ele viveu até uns 100 anos e até uns 100 anos filmando. Então, é uma figura, no mínimo, interessante também, né? E a partir também do quarto capítulo do livro, a gente vai saltar o terceiro capítulo, que é o capítulo sobre Gregório de Matos. Claro, quem tiver interesse pode ler, mas a gente pula o capítulo do Gregório de Matos e vai direto para o capítulo do Antônio Vieira. Bom, é isso, agradeço a atenção, é sempre um prazer vê-los saudáveis e bem, e até mais. Pode fechar, Dante. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Eu tenho que parar a gravação antes, né? Eu acho que se você fecha, a gravação já para também, e ele já começa a gravar. Só tem que deixar o computador ligado um tempo, porque aí ele vai gravando. Pelo menos é assim que funciona comigo. Tá bom. Então tá. E aí ele vai processar e mandar... Isso. Ah, sim. Tava com medo.